O deputado Rogério Correia citava a reportagem da imprensa mostrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia sido informado sobre as fraudes e nada fez, acrescentando a palavra superministro, que jurava que combateria a corrupção. Vamos pegar Ambeck, primeiro que foi em 2021. O relator só conhece 2023 para lá. Era bom ele prestar atenção no que veio antes de 2023. 2021, 2022, 2022, olha só. Foram 5 entidades com ACTs que foram feitas com mais 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 300 milhões durante o governo de Jair Bolsonaro, e aquilo ali foi principalmente com Oliveira, que depois virou ministro. Mas vamos lá. E depois continuou. Também no governo do presidente Lula, está lá 2023 e 2024. Então esse é o quadro do que aconteceu. Aí eu sou obrigado a perguntar ao senhor, o senhor doou R$1 para a campanha de Jair Bolsonaro. Esse R$1 teve um significado para o senhor de ser um militante da campanha, mostrar, olha, eu milito, eu sou bolsonarista e por isso doei R$1. Porque muitos fizeram exatamente dessa forma. E eu lhe vinculo isso porque o recebimento depois dessas entidades foi muito grandioso. Então havia uma expectativa, com certeza, em relação a isso. Mas por que eu entro nessa pergunta de Jair Bolsonaro? Eu pediria que colocasse aí uma segunda lâmina para que a gente pudesse ter o acesso a ela. Aqui um senador já disse que tinha ido até a transição do governo Bolsonaro e apresentado peritos médicos lá do INSS. Ali é a reunião dos peritos médicos com o senador, que foi no dia 12 de novembro de 2018. Esses peritos são da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social. Silêncio, por favor, na sala. Põe a outra foto para ver com quem que esses peritos se reuniram também. Está lá o senador, novamente, e ele se reúne agora com Onyx Lorenzoni, que depois veio a ser ministro. E também eles foram, depois eu vou dizer o que eles foram contar lá. E fizeram a reunião também com Onyx Lorenzoni. Essa reunião de aí foi de 11 de dezembro de 2018. Tudo isso na transição. Vamos à próxima foto, já que vocês gostam tanto de foto. Às vezes o relator reconhece essa foto. Aí já é Osmar Terra, também com os peritos médicos que foram lá conversar na transição. A próxima tela. Um mês depois dessa reunião, a próxima, por favor. Um mês depois dessa reunião, isso aí está na página da Associação Nacional dos Médicos Peritos. Eles se encontraram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que naquela época estava na transição. Olha o que eles colocaram. O presidente, ali de amarelo, reforçou a importância do nosso trabalho e ficou surpreso com os números apresentados pela ANMP sobre desvios, fraudes e irregularidades com dinheiro público dentro do INSS. O presidente da República ficou surpreso. Foi contado a ele que tinha isso, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme nós já tínhamos ouvido aqui de um senador. Põe a próxima, lá. Está lá o presidente Jair Bolsonaro, reunido em 11 de dezembro de 2018, na transição, onde ele recebeu os documentos e ficou horrorizado de saber que tinha tanta fraude no INSS. Ou seja, Bolsonaro tudo sabia, na minha opinião, tinha que ter comunicado isso à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República, e quem sabe é o super-ministro dele, que na época disse que ia varrer a corrupção e depois disse que não varreu porque o próprio Bolsonaro não deixou. Vamos lembrar dessas coisas aqui que é bom a gente não esquecer. Porque ele tinha que ter ido à Polícia Federal, olha, tinha fraude. Ele tinha que acionar a Controladoria-Geral da União. E o que acontece agora? Sabemos todos que teve uma quadrilha. Essa quadrilha vem ao longo de muito tempo. É claro que essa quadrilha adentrou no governo agora. Foi descoberta a quadrilha, o presidente Lula o que fez? A Controladoria-Geral da União, imprensa, seja lá o que foi, ele disse, olha, para de descontar. Essa é uma pergunta que eu faço. Quando parou de descontar, o senhor sentiu isso economicamente nas suas empresas? Porque eu tinha relação com essas empresas também. Economicamente, o presidente Lula mandou descontar, já não tem mais roubo lá, não tem mais descontos aposentados, parou tudo. Está devolvendo o recurso agora, né? Também é outro fato. O presidente Lula está devolvendo os recursos para os aposentados. Então, paralisou o processo e está devolvendo. Foi nesse momento que se resolveu essa crise até agora. A nossa etapa agora é saber por que isso aconteceu. Por que o senhor entra também nessa questão? E aí eu vou tentando concluir um pouco da minha curiosidade. Hoje a Folha de São Paulo, que também deu essa matéria toda aí, com os peritos do INSS reunidos com o ex-presidente Jair Bolsonaro, está lá, ó, todos três que eu vou convidar para vir aqui. Eles colocaram claramente que foram lá entregar a fraude, está lá na associação, está lá escrito no site da associação que foram recolhidos isso aí. Pois bem, hoje a Folha colocou também, isso me desculpe os termos, mas está no jornal. Careca do INSS comprou salas por 700 mil e pagou com Pix. Diz que o senhor comprou 3 salas ou 2 salas aqui em Brasília e usou Pix para pagar com 700 mil reais. Eu fiquei curioso por que Pix numa hora dessa.
porque esse é um outro assunto interessante, porque o governo do presidente Lula também, para poder fiscalizar lavagem de dinheiro em PIX, ele fez uma norma muito importante, há um tempo atrás, que era para fiscalizar PIX, para não ter lavagem de dinheiro em PIX. Teve um deputado lá do meu estado, Nicolas Ferreira, que fez um vídeo dizendo naquela época que o governo estava querendo taxar PIX. Eu lembro dessa discussão. E não era verdade aquilo, mas aquilo ajudou muito aqueles que faziam lavagem de dinheiro com PIX. Eu pergunto se o senhor pagou com PIX, se havia também essa intenção ou não. Por que pagar com PIX? O fato é que o fato de ter paralisado o processo de fiscalização do PIX levou, inclusive, nós vimos há pouco tempo, que o PCC lavasse dinheiro com PIX e fintechs. Isso foi um problema sério, porque, na verdade, se precisa e agora está se fazendo a fiscalização no PIX. Foi um outro problema grande. Fica a pergunta se o pagamento em PIX foi feito pelo senhor já com algum motivo de lavar dinheiro ou não. Ou se não acontece essas salas, são inverdades também do jornal. Além disso, o senhor disse que tem também uma outra residência lá na Flórida, se não me engano, nos Estados Unidos, que eu queria saber o valor, me pareceu em torno de 15 milhões de reais, me parece muito, não. Falaram 3,6 milhões de dólares, vai dar em torno disso. E mais um outro prédio que o senhor teria adquirido aqui por mais 4 milhões. Eu queria saber se o senhor tem aí, também para nos informar, se o senhor queira fazê-lo, o que o senhor avalia ter de recursos agora depois desse empreendimento. E se após o Lula terminar com esse desconto, o senhor teve também algum baque financeiro, porque essas entidades pararam de ter dinheiro. São essas questões que eu queria levantar e coloquei aí os documentos e fotos, que são todas verídicas. E eu chequei exatamente no site da Agência Nacional do Ministério Público, vou apresentar os requerimentos, aliás, já apresentei, para que os 3 peritos possam vir aqui esclarecer o que pegaram na mão do presidente e porque ele não agiu. Pela ordem, senador Sérgio Moro. Pela ordem agora, porque não tem uma ordem de fala? Não, eu tenho, mas é porque senador, eu citei. O outro eu não citei, nem falo o nome dele. Artigo 14, presidente, referia ao ministro do anterior governo, que evidentemente é minha pessoa. Não, citou. Eu não citei, eu nem cito o nome dele. A gente combateu. Eu vou querer uma fala depois para rebater, porque eu não citei o nome, não quis citar, nem falo o nome dele. Por favor. Você tirou pela ordem, senador Sérgio Moro. O deputado devia se preocupar com esse escândalo que está no colo do governo Lula, né? Isso é inegável. As suspeitas de corrupção são de altos funcionários do INSS indicados no governo Lula. Inclusive, eu tenho várias perguntas, porque até agora eu não entendi como é que a empresa do senhor Antônio Antunes transferiu aí 10 milhões para a empresa que era esposa do procurador Virgílio. Quais são esses serviços prestados? Eu quero ouvir esses esclarecimentos, porque até agora, e acho que os colegas deviam perguntar isso. Eu estou mais adiante ali, vou perguntar no meu momento, mas até o momento o que a gente tem são transações milionárias feitas por empresas do senhor Antônio Antunes, para a Taísa, para o Eric Fidelis, e isso é uma coincidência bastante estranha, já que são as mesmas pessoas que são suspeitas de terem facilitado o desconto desses benefícios. Eu quero que ele demonstre aqui, já que ele está tão disposto assim a colaborar, quais foram os serviços prestados por essas empresas. Não. Com a palavra o senador Fabiano Contarato. Presidente, só que ele... Presidente, posso falar pela liderança? Não, o tempo da liderança já foi usado. Não, do PT não. Não, ele O falou tempo da liderança já foi usado. Foi não, presidente. Já foi. Foi do governo. É porque Vossa Excelência não... Não, foi do governo. Aqui não tem liderança para o partido. Presidente, só aqui tem liderança do governo e da oposição. 30 segundos para esclarecer, já que ele citou o deputado... Um minuto para o deputado Rogério Corrêa. Não, é bastante rápido, porque o que eu citei é que, de fato, naquela época, o ex-presidente Jair Bolsonaro soube de tudo. Está isso no site da Agência Nacional dos Peritos Médicos, do INSS, que entregaram para ele e falaram de fraude. O que eu disse, e eu repito, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro não levou isso à Polícia Federal, nem à Controladoria Geral da União, nem ao seu superministro que existia na época, que dizia que ia combater tudo quanto é tipo de fraude, que saiu dizendo que não combateu as fraudes porque o Bolsonaro não deixou. Se quiser, eu trago isso e coloco na próxima. Mas, então é excelente.